Hello, Ardo! Domo, meu querido, minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um Haro Information, que no vídeo de hoje iremos falar sobre alguns assuntos muito importantes que você deve se manter informado. Primeiro ponto, algo que você já deve estar sabendo bastante, né, que vem causando problemas na indústria. Não é à toa que a Anime Japan desse ano foi adiado devido a essa doença que está se intensificando cada vez mais. Realmente o coronavírus está trazendo vários problemas e eu vou dizer o que anda acontecendo em torno da indústria e o que, digamos que as pessoas responsáveis, editoras, staff, produções estão agindo. Afinal, já teve uma obra que foi adiada, que seria para a temporada de abril, e estamos vendo alguns mangás de graça devido a essa doença. Você vai entender ao longo do vídeo. Para todo caso, também vamos falar sobre pontos que não são problemáticos, e sim interessantes, são até pontos felizes, que é sobre o Seiyu Awards. Já foi anunciado, já foi mostrado os vencedores, digamos que, dessa grande premiação dos dubladores japoneses, que nós tantos admiramos, e eu irei falar sobre alguns que venceram umas categorias que eu achei bem interessante, porque eu gosto do Seiyu em questão. E para todo caso, acredito que vamos falar sobre uma obra que me surpreendeu em modos, porque eu já tinha fé, eu sempre acreditei nos finais, nas rotas alternativas de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Então temos essas e grandes outras notícias para apresentar nesse Haro Information. Começo com um dos pontos principais do Haro Information, um dos pontos mais interessantes que eu vou conversar com vocês ao longo da semana ainda, fiquem calmos, que é sobre Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai e seu anúncio surpreendente para muitos, não tão surpreendente para alguns aqui como Haru Senpai, por conta de que finais alternativos, rotas alternativas, eu sempre soube, sempre tive fé, vocês sabem, eu falava que poderia acontecer de alguma maneira, e acontece que o nosso querido Taishi Sensei, no final do capítulo de número 150, tendo o desfecho de nosso querido Nariyuki com nossa amada Uruka, demonstra que foi o final realmente de Bokuben, mas da rota Uruka, ou seja, ainda tem outras 4 rotas, portas para serem desenvolvidas, e eu fico muito feliz pelo fato do que eu gosto muito da Mafuyu, eu gosto muito da Furuhashi, acho que a Ogata merece ter, digamos que esse nível de relacionamento, então eu fico feliz com o que o autor fez. Para todo caso, também temos a nossa querida Kuminami. Mas então, o autor basicamente disse no aviso que, pelo carinho, digamos, que o público fez por acompanhar por todo esse tempo, ele quer que os fãs decidam qual seria o melhor final, e assim ele desenvolveu arcos que ele já havia pensado por muito tempo, e acontece que ele vai, digamos que publicar, vai fazer esses arcos a partir de agora, e pede que os fãs ainda acompanhem Bokuben por mais um tempinho. Então, primeiro ponto, eu acredito que eu quero ser bem breve ainda no Hard Information dessa parte de Bokuben, sendo que é um assunto que eu vou falar ainda em outro momento com vocês ao longo da semana. Mas para todo caso, pra quem tá com dúvida, pra quem tá revoltado que o autor fez isso, eu não acho um problema. Porque você vai ter o final com a sua waifu, o protagonista ficou com ela, e por mais que ele tenha feito, são rotas alternativas. Não é à toa, a primeira garota foi a Uruka, e é como se a Uruka tivesse sido a preferida, a escolhida. Pelo menos isso na minha visão, mas você vai entender ao longo da semana. Mas então, eu fiquei feliz, acima de tudo, acho justo, as outras waifus merecem ser felizes, gostei da decisão do autor, e assim todos os fãs vão falar, vão eleger qual foi o melhor final, como vão ter a sua waifu favorita, digamos que com o protagonista. Por conta que, por exemplo, eu quero enfatizar aqui com vocês, eu amo a Furuhashi, só que posso achar que o final do protagonista com a Ogata foi melhor, só que eu tive o final com a Furuhashi, só que o final com a Ogata foi melhor, e eu vou falar isso. Então, eu acho que é isso que o autor quis dizer, digamos que com vocês poderão escolher o final que vocês querem e serão com todas as waifus, porque assim ele está, digamos que, favorecendo a todas, e não tem por que ficar revoltado, não tem por que ter ódio, porque já foi mostrado quem foi a primeira rota, e agora teremos outras rotas para serem apresentadas. Mas, então, eu queria ser bem breve com vocês, só queria falar desse anúncio, é outro ponto que eu vou conversar ainda com vocês, porque isso é assunto aí de Bokuben, as rotas alternativas, é um belo assunto, por conta que o capítulo foi muito bom, e eu acredito que temos que conversar, afinal, eu acho que não tem por que ficar revolta, sendo que foi mais um presente do autor, mas vocês vão entender ainda ao longo do tempo. Para todo caso, tendo falado sobre o anúncio de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai e suas rotas alternativas, vamos agora para a próxima informação do Haro Information. Mas acredito que indo para uma notícia também interessante, vamos falar sobre o Seiyu Awards, a 14ª edição que foi adiada esse ano pelo risco do coronavírus. Acontece que foi anunciado já os vencedores, já estamos vendo a reação em diversas redes sociais, digamos que dos seiyus felizes, agradecendo o carinho, como até mesmo autores de diversas obras em que os seiyus
deram sua voz. Então está sendo bem legal ver essa reação, digamos que dessa indústria, dessa comunidade. Para todo caso, acontece que a edição foi adiada, como eu disse, pelo coronavírus, ocorrerá em abril, só que como eu disse, os vencedores foi anunciado. E não vou dizer sobre todos que ganharam, porque eu mesmo não iria me recordar e teria que ver aqui para dizer, mas eu falarei sobre os mais relevantes na minha opinião. Para todo caso, nossa querida Aoi Koga, que foi a dubladora da Kaguya, de Kaguya-sama wa Kokurasetai, ganhou na premiação, na categoria mais prestigiosa da noite, que é a categoria de melhor atriz. E o nosso querido Natsuki-san ganhou na categoria melhor ator. Para quem não conhece o Natsuki-san, ele é o seiyuu do Tanjiro de Kimetsu no Yaiba e do Ikuto de Ranwa de Arate. Vale-se dizer que não é porque tal seiyuu, digamos, foi a voz de tal personagem que ele ganhou o prêmio, e sim pelo seu talento, pela sua dedicação. Isso deve ser enfatizado. Por mais que o Natsuki-san, digamos, seja uma boa voz, também eu vou ser honesto, ele é muito talentoso, muito esforçado. Tanto que foi graças a ele que diversas cenas a gente teve a emoção. Foi graças à sua voz, foi graças ao sentimento que ele, digamos, transmitiu para que o Tanjiro nos mostrasse que a gente conseguiu se emocionar também. Vale se dizer isso. Foi, digamos que todo um contexto. Foi a história do personagem, a voz do seiyuu. Mas vale se dizer também que Kimetsu está dando uma bela ajuda, digamos que para staff em tudo. Porque é Gurenge sendo hit de vendas, digamos que é criador desse conteúdo também tendo uma repercussão graças a Kimetsu. É, digamos que vendas do mangá explodindo graças a essa adaptação. Então eu não vou mentir que Kimetsu, a adaptação, está ajudando em diversos fatores. Isso é um ponto que eu já venho falando com vocês do motivo do porquê Kimetsu no Yaiba virou um mega sucesso. Mas para todo caso, não desmerecendo, o seiyuu é extremamente mega talentoso. Ele consegue fazer com que a gente se emocione em determinada cena que a gente queria se revoltar com o personagem, e acontece que não tem como, porque a voz dele faz com que a gente transmita e sinta a emoção do personagem. Digamos que o lado, digamos que, por exemplo, o Ikuto de Ranwa do Arate. Então eu diria que realmente o Natsuki-san é sensacional e ele merece estar ganhando esse prêmio. Para todo caso, acredito que tem outros seiyus que são muito talentosos. Por exemplo, o seiyuu do Asta de Black Clover ganhou, digamos que, estreante, iniciante, porque é uma categoria que é para os iniciantes que ainda não tiveram nem 5 anos de carreira. Então eu tô bem feliz porque realmente eu acho que o seiyuu merece, ele faz um ótimo trabalho com o Asta. Para concluir, eu acredito que também devo enfatizar a seiyuu da Satou, a nossa querida personagem, nossa querida waifu de Konoha Tomare, que também ganhou por ser a melhor, digamos que, seiyuu de suporte, porque ela fez papéis também para Konoha Tomare, Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Para todo caso, para todos esses seiyus, como para os outros que ganharam em diversas premiações, como para quem não ganhou, parabéns porque vocês são mega talentosos e eu admiro o seu trabalho. Para todo caso, acredito que vamos para a próxima informação do Haru Information. E acredito que vamos agora para um assunto bem interessante, que é Gotobon no Hanayomi pela Panini. Por conta de que para os Kohais que moram no Brasil, eu devo ser honesto com vocês e falar, eu fiquei decepcionado pelo anúncio da nossa querida editora Panini. Pelo fato do que acontece que foi mostrado que as quintuplas, que vai se chamar assim, digamos em tradução em português de Gotobon no Hanayomi, ocorre que será no período bimestral ao invés de mensal. E por que eu estou insatisfeito? Pelo fato de que Gotobon já acabou, já foi concluído. Acontece que há 14 volumes. A Panini praticamente poderia ter quase acabado com essa série já, digamos que até o final do ano, e só iria até 2021, alguns capítulos seriam os últimos. E acontece que eles vêm com o período bimestral, então já que eles estão vindo com o bimestral, eu espero também que eles peguem os databook que tem de Gotobon no Hanayomi e disponibilizem isso, porque eu fiquei muito satisfeito sabendo que é um mangá muito famoso, é um mangá que tá hit de vendas, que eles já poderiam, digamos que, fazer vários capítulos mensais, ou melhor dizendo, volumes, né, a cada mês, e acontece que a gente já poderia ter quase a coleção completa esse ano, e infelizmente não vai ocorrer, porque a editora vem com essa palhaçada. Para todo caso, a gente viu que o padrão do papel, pelo que foi dito, será o comum que eles já usam em diversos mangás, ou seja, haja insatisfação para o papel de Gotobon no Hanayomi, não é mesmo? Mas o preço será R$ 22,90, é um preço médio já dos mangás do Brasil, é algo que eu considero caro, mas é minha opinião, tem ainda mangás que são mais caros. A gente viu que teve outras obras que a Panini já anunciou, como Banana Fish, Kimetsu no Yaiba, que está vindo com um preço muito mais salgado, ao meu ver, mas para todo caso é só minha opinião, você pode achar que está barato. Para todo caso, para concluir, acho que era isso. Eu quero que venha databook, porque se eles vão fazer bimestral, talvez eles querem ver a repercussão que vai ter de Gotobon. Então, quem sabe eles não peguem os databook, não façam, digamos que um boxzinho, como tá tendo, digamos que no Nippon de Gotobon no Hanayomi. Pelo menos é isso que eu espero. Mas acredito que o título As Quintuplas não fica totalmente problemático, não é tão ruim assim. Eu acho que combina muito com a obra, então essa tradução eu até suporto. Obviamente, no título tradicional seria melhor Gotobon no Hanayomi, mas As Quintuplas
começo ficou fofinho também. Para todo caso, tendo falado sobre esse anúncio que eu queria comentar com vocês de Goto Bom, vamos para a próxima notícia, para a próxima informação do Hado Information. Mas acredito que finalmente vamos falar sobre uma parte que é uma informação muito interessante como curiosidade, que é em torno, digamos que da maior epidemia que está ocorrendo na atualidade, nosso querido coronavírus, o nosso querido coronga. Então, acredito que é bem interessante conversar com vocês por conta do que a gente viu. A Anime Japan foi cancelada, vai ter só no próximo ano, o risco era enorme, então tudo bem, vários eventos estão sendo cancelados. Mas acontece que a doença ainda não está com sua cura completa, ninguém encontrou a cura para isso, e a doença continua se propagando ao ponto de estar se intensificando cada vez mais no Nippon. E acontece que isso já está afetando várias produções de animes. E o que eu quero dizer com isso? A staff de ReZero acabou anunciando pelo meio das redes sociais, oficialmente, que a adaptação da segunda temporada não irá lançar em abril como era previsto, pelo fato de que muitas pessoas acabaram pegando essa doença e não estão, digamos que, com a disponibilidade de poder trabalhar. Eles terão que ficar provavelmente em quarentena, em sua casa, eles não poderão, digamos que, ficar junto de outras pessoas que estão livres dessa doença ainda. Então acontece que muitas pessoas foram pegas na staff, e isso gerou um adiamento da segunda temporada para julho desse ano, na temporada de verão. A gente vê que não é uma diferença tão grande, mas eu acredito que para quem tem o ReZero como seu anime favorito, é algo que vai doer no cocorô, ainda mais pelo fato de que eu acho que o ReZero tinha um planejamento muito bacana. Eles começaram na temporada de inverno com 12 episódios da versão do diretor, de 1 hora cada episódio, tá sendo muito legal, eu tô revendo isso, tô achando muito bonito essa parte. Ram Best Girl, me desculpa, Emília. Para todo caso, a gente vê que eles tinham esse planejamento, provavelmente, eles colocavam a primeira temporada, davam um relançamento, todo mundo lembrava, vai ter umas diferenças que vai ter no final, digamos que de ReZero, a versão do diretor, e daí ocorre que em abril lançava a segunda temporada e ficava tudo fresco na cabeça. Infelizmente, é algo que já não vai estar tão na cabeça, obviamente é muito melhor do que esquecer de acontecimentos que levaram anos anteriores, então a gente vai lembrar de algo que aconteceu há 2 meses e meio, a gente vai saber dos principais acontecimentos da primeira temporada, mas é triste porque a staff tinha toda uma produção ligadinha direta, né? E acontece que vai ter essa pausa. A gente viu que a causa se diz que é devido à epidemia do coronavírus, mas não sabemos se é bem exatamente isso também. Estou sendo honesto, pelo anúncio oficial foi devido à doença, mas ao meu ver pode ser também que tenha tido outros problemas da staff, mas isso é só opinião pessoal. Eu acredito que o anúncio oficial foi dado, o Japão está numa situação que essa doença está sendo enorme, muitas pessoas estão tendo que ficar em casa obrigadas, a gente vê que as escolas japonesas estão fechadas, então não duvidaria mesmo que a staff foi pega, mas isso já gera aquela dúvida. E quanto às outras produções, e quanto ao risco, a gente não quer que o nosso anime favorito, né, no meio da temporada, naquele episódio que a gente tava esperando, acabe sendo adiado devido ao risco, porque o diretor e os roteiristas e os animadores acabaram pegando a doença, e isso fez com que a adaptação teve que ser adiada. Por isso eu digo, o máximo que a gente pode fazer é ter energia positiva, orações e desejar que essa doença encontre logo a cura para que toda a situação em torno do mundo inteiro se resolva. Para todo caso, eu espero que esse problema não continue acontecendo, mas é um ponto interessante. ReZero foi apenas a primeira obra a ser adiado. Quem dirá que outras obras não sejam adiadas ainda de abril, não é mesmo? Para todo caso, acredito que tendo falado do primeiro ponto aqui de ReZero, fico triste, né? Mas acontece que julho tá perto também. Vamos falar sobre outros pontos interessantes ainda em volta, digamos que dessa epidemia, porque a gente vê que mangás estão de graça, pelo menos no Nippon. Então, meus queridos Corrais, sabemos que o Nippon é um país maravilhoso, né? Não é à toa que eu amo aquele país, quero ficar lá pra sempre e quero ir logo pra lá. Mas, para todo caso, a gente sabe que lá há vários meios de você se entreter, seja com animes, mangás, como indo em karaokês, cantando até suas opens favoritas, como em Akihabara, como outras regiões. E acontece que lá é puro entretenimento, então é comum que certas pessoas, até mesmo crianças, não passem seu tempo em casa devido, digamos, ao que você tem, dependendo da região que você mora no Nippon, como por exemplo Tóquio. Obviamente, não vou dizer que toda região é boa, digamos que do Nippon, porque sempre tem algumas regiões que não tem tantas formas de entretenimento. Mas o que eu quero dizer é que você pode encontrar de alguma forma e também você sempre tem a mente ligada, pelo menos as crianças, por conta de que elas têm os bukatsu, que são os clubes das escolas japonesas, então elas sempre vão se distrair. Só que acontece que devido à epidemia dessa doença, o coronavírus, acontece que o governo japonês fez com que as escolas fossem obrigadas a parar suas aulas durante 1 mês aproximadamente. Eu acredito que vai até abril isso. E isso é um problema já, digamos que quando os japoneses voltarem, eles vão se matar, os professores vão mandar um monte de lição, já é puxado, digamos que as aulas lá, então imagine agora após eles terem perdido quase 1 mês. Mas, por todo caso, vemos que ainda várias indústrias, principalmente de anime, estão, digamos que, querendo distrair a cabeça dessas crianças que não podem sair de casa. Porque se
se não vão para a escola, provavelmente passam mais tempo em casa, porque há vários avisos que você não pode ir para tal região, não é mesmo? Então acontece que foi anunciado que a Shueisha e a Shogakukan, que são duas editoras megas famosas que têm parceria, uma foi fundadora da outra, uma tem ligação forte com a outra, disponibilizaram, digamos que mais de 400 volumes, ou melhor dizendo, capítulos de mangás, meio de aplicativos oficiais no Nippon. A iniciativa é para as pessoas que não podem sair de casa, seja pessoas que devem ter pego a doença, como pessoas que estão obrigadas a ficar em casa, como por exemplo crianças. Então eu acho que foi uma iniciativa muito legal e deve ser exaltado e parabenizado tanto a Shueisha, que é a editora das revistas Jump, como a própria Shogakukan, que se eu não me engano foi a revista que fundou tudo isso. Então acredito que tendo falado disso, a gente ainda continua para concluir essa parte de vez do coronavírus. Por conta do que? Acontece que, como eu disse, a epidemia tá grande, você mal pode sair de casa se você tá no Nippon ou em qualquer lugar do mundo. Se você tem a opção de não precisar sair, é melhor que você não saia, porque assim você não pega a doença. Mas acontece que a nossa querida Shueisha ainda viu, isso não é o suficiente. Essas crianças precisam imersar nas nossas obras. E acontece que eles disponibilizaram pelo meio de um aplicativo oficial que também você só vai encontrar no Nippon, os 60 volumes de One Piece. Isso mesmo que você ouviu, mais de 500 capítulos para você ficar acompanhando as aventuras do Luffy se você está no Japão e ficar lendo. Por conta que foi mostrado, One Piece tem mais de 90 capítulos, só que mesmo assim, eles colocaram 60 volumes para você ter ideia. Ou seja, de 90 volumes, você vai ter mais da metade da história para você acompanhar de graça, graças a Shueisha, devido a essa doença. Então, por mais que seja um motivo triste, né? Por mais que seja uma doença desgraçada que a gente quer que encontre a cura logo, a gente tira um benefício através disso, não é mesmo? Pelo menos se estamos no Nippon. Para todo caso, acredito que eu deveria falar, porque por mais que seja uma doença problemática que está trazendo dor, a gente vê uns benefícios que a indústria do anime está nos proporcionando e eu acredito que deveria falar com vocês sobre isso. Sem dúvidas, grandes notícias, anúncios, informações que eu deveria falar com vocês, meus queridos corrais, apresentei elas no vídeo. Acredito que tem, digamos, uma iniciativa boa, parabéns para a Shueisha. Eu acho que outras obras, outras revistas deveriam seguir esse exemplo. Obviamente não precisa ser na mesma quantidade, mas poderiam disponibilizar cerca de 100, 150 capítulos. A gente vê que o Japão está numa situação bem difícil realmente com essa doença e acontece que eles estão tentando procurar uma forma de entreter, né, as crianças. Relembrando que no Nippon tem uma taxa bem alta de suicídio, então pode ser que eles queiram precaver e manter as crianças, digamos que com a cabeça em algum lugar. Pode ser que também seja isso, é minha opinião, para todo caso. Então, acredito que sobre Boku Tachi Ouren Kyugari Kinai, já falei, a gente vai conversar sobre isso ainda. Eu tô feliz pelo que foi anunciado, né, das rotas alternativas. A rota da Sensei is real, meus queridos. E acredito que era isso que eu queria falar, relembrando que no dia que está sendo gravado esse vídeo, acredito que pode ser que eu esteja postando hoje, não sei ainda, eu me cuidei, então parabéns para a minha querida Hatsune Miku-san, porque se você não conhece, ela simplesmente é a maior Vocaloid, digamos que, do mundo, e eu acho que deveria ser relembrado isso. E a capa mais recente da Shonen Jump tem o nosso querido Asta de Black Clover nela, vale-se dizer isso, que é uma capa comemorativa pelo aniversário de 5 anos do mangá, e eu tinha que falar, né, Omedetou Tabata Sensei, porque Black Clover é uma grande obra, é uma obra que eu sou muito feliz de acompanhar, de trazer conteúdo aqui para os meus queridos corrais, então acredito que mais do que tudo, a gente tem que agradecer pelo autor que está criando essa obra maravilhosa. Então, torcemos para que Black Clover tenha muitos outros anos, 10, 15, 20, 30 e muito mais. Para todo caso, acredito que assim eu apresentei e falei tudo que eu queria com vocês nesse Halo Information. Relembrando, tendo novos anúncios, informações, curiosidades bacanas, a gente volta a conversar no próximo Halo Information. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de curiosidades, no próximo Halo Information. Bata, né?